Olá meus amigos, tudo jóia? Eu sou o Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. E eu vou gravar dois vídeos, na verdade. Esse aqui vai ser o primeiro em relação a esse assunto aqui de preocupação. Pode ser que futuramente eu grave mais, mas no momento eu vou gravar esses dois aqui, que vai ser católicos, por que a preocupação? E depois muçulmanos, por que a preocupação? Bom, quando nós falamos que o ateísmo está crescendo, é uma verdade. Porque essa é a consequência, gente. Em um mundo onde nós vivemos a informação presente, vivemos o quê? Com o acesso à informação cada vez mais fácil. Então, é natural que a pessoa ela vá descobrindo, que ela vai pesquisar e deveria ser, né? Que esse ser humano começa a questionar e não apenas aceitar. Claro que, dependendo da religião onde ele nasce, sabe, ou que ele é inserido, melhor dizendo, ou também o país que ele nasce, é mais difícil. Por quê? Porque tem aquela coisa radical que eles colocam logo desde cedo para decorar trechos de um livro dito sagrado, como é no caso dos muçulmanos, né? E é difícil ele sair dali. Mas existe, claro, outras religiões e claro que são mais maleáveis. No entanto, cada uma roga para si ser a verdadeira, ser a melhor, ser aquilo, tudo mais. Agora, eu vou ler a matéria para vocês aqui, está no Estadão. Olha aqui, ó. Aumento do número de ateus no país já preocupa a Igreja Católica. Ué, cadê Deus? Aparecida, que é a cidade. Há 34 anos, Jesus deixou de acreditar em Deus. Jesus aqui é uma pessoa, tá, gente? Não é o Jesus da Bíblia, não, tá? Por causa da influência de um amigo, o repórter fotográfico José Jesus Vicente, hoje com 52 anos, virou ateu. Uma minoria, mas que está crescendo, ainda bem, né? Mais que a concorrência de outras religiões, a Igreja Católica está preocupada agora com o número do ateísmo no Brasil. Por que está preocupada? Qual a preocupação? Dados reservados levados à 54ª Assembleia Geral da Conferência Nacional de Bispos do Brasil, da CNBB, em Aparecida, São Paulo, mostram que o número de brasileiros que se declaram ateus subiu de 7,9 em 2010 para 8,9 em 2014. São pessoas como José Jesus. O engraçado é que o Jesus agora é ateu. Mas vamos lá. Nascido de família católica, batizado com nomes do Pai de Cristo e do próprio Filho de Deus, segundo a crença cristã, José Jesus se tornou ateu aos 18 anos por influência de um amigo que não acreditava nem no Deus cristão, nem em nenhum outro. É uma coisa que aborrece muito minha mãe, católica fervorosa. Acredito na coincidência das coisas, mas não aceito essa ideia de Deus acima de tudo, supervisionando tudo. Ele conta que até os 18 anos frequentou a igreja e chegou a fazer a primeira comunhão, conforme o ritual católico. Aí cheguei naquela encruzilhada com muitos trilhos à minha frente e fiz a escolha. Descobri que o caminho mais sensato era o de ateu. Curiosamente, José Jesus tem uma empresa com nome bíblico, a Arão Editora, que tem entre os clientes o Esporte Clube São Bento de Sorocaba. Eu leio a Bíblia e quanto mais leio, mais ateu fico. Não diga! Digo! Que coisa! Resposta. Para o bispo de Santo André, de Pedro, Dom Pedro Cipollini, da Comissão de Doutrina e Fé da CNBB, essa situação é vista pela igreja como efeito do pluralismo religioso cada vez maior. Gente, prestem atenção nisso aqui. Prestem atenção nisso. É vista pela igreja como efeito do pluralismo religioso cada vez maior. Durante 400 anos, todo mundo no Brasil era obrigado a ser católico, como mostra a história. Aí quando nós falamos isso, ó, isso aqui o próprio bispo tá falando isso. Isso é verdade. Durante 400 anos, todo mundo era obrigado. Então, meu filho, quando você vê as atrocidades cometidas aqui no Brasil, foi por católicos, tá? Por cristãos. Hoje vivemos um regime democrático, também na religião, e é natural que, com muitas opções, haja uma distribuição. Isso aqui você pode ver o seguinte, que parece que ele quer o quê? Que volte tudo normal, como era, né? O ateísmo brasileiro não é agressivo a ponto de fazer campanha contra quem acredita em Deus, segundo os bispos católicos. Não me exponho, até porque
em alguns momentos você pode ser prejudicado por convicções religiosas de José Jesus. Mas quando as pessoas tentam me convencer a deixar de ser ateu, aí não me faltam argumentos. Pois é, mas aqui, o ateísmo brasileiro não é agressivo. O ateísmo não é agressivo. O ateísmo só mostra o que é a realidade. Certo? É uma espécie de indiferentismo, desânimo. Pessoalmente, acho que não existe pessoas ateias, rebate Dom Pedro. O ateu pode ser uma ideia equivocada de Deus. Olha o outro imbecil aqui, ó. Esse Dom Pedro aqui, ó. Que é o bispo aí, ó. E tinha que ser pra falar uma merda dessa, né? É sempre assim. Os caras não aceitam que pessoas não acreditem em amiguinhos imaginários. É sempre um trouxa desse. Ele critica ainda uma ideologia marxista. Outro é burro. Tô falando, é burro. Os caras estudam pra virar burro. Que teria tomado conta da educação no Brasil, não permitindo que se fale em Deus do processo educacional. Não, o que eles querem é impor cristianismo. Vocês estão vendo, gente? Isso aqui é o pensamento lá do bispo lá, tá, gente? Esse é o pensamento dele, tá? Esse Dom Pedro Cipollini, tá? Então esse é o pensamento dele, tá? Você pode ver que pode mudar a religião, mas a maioria deles quer o quê? Quer impor isso, tá? Na festa junina da escola, pode falar da bandeirinha, da fogueira, mas não pode falar do santo da festa. Vivemos num estado laicista, que é deletério, porque proíbe falar de Deus e é elemento constitutivo da natureza humana. Não é da natureza humana. É que por muito tempo a pessoa ela foi criada nessa ideia porque nasceu o quê? Com povos primitivos que não entendiam, não sabiam diferenciar a ciência de fantasia. Aí cresceram com isso. A pessoa acha que faz parte da natureza, não faz parte da natureza humana, tá? E o que ele quer? Ele quer que fale, diz que não pode falar de Deus. Pelo contrário, o que tem hoje é o quê? O ensino religioso não é obrigatório, mas pode ser confessional. Ou seja, e qual o ensino religioso que vai colocar? Cristão, né? E outra coisa, quantos professores de biologia acreditando nessa porcaria de cristianismo tem por aí? Tem aqueles que não falam de evolução, por quê? Por causa da fé e pulam a matéria. Tem um monte aí. Aqui, ó. Dom Pedro cita o caso de uma creche que, por um quadro de Jesus, foi ameaçada de perder a subvenção da prefeitura. Se não fizermos nada, vai ser proibido falar em religião e não se pode educar uma pessoa sem falar no aspecto religioso. Mentira! Podemos educar, sabe com o quê? Com ética, com racionalidade. A moral ela veio por causa de uma evolução social, não por causa da religião. Se for colocar o aspecto religioso, por que não vão falar para aquelas palavras que eles não falam, hein? Por que eles não falam isso? Esse bispo é um canalha, gente. Segundo ele, a igreja trabalha na sua organização interna no sentido de fortificar a fé e dialogar. Dialogar não, impor. Tanto que esse bispo estava querendo colocar o quê? O pluralismo como uma culpa disso. Ainda vem dizer que teve influência marxista. Onde teve isso aqui? Influência marxista. Pelo contrário, você chega nas escolas, você aprende alguma coisa sobre Marx, você aprende alguma coisa sobre a Revolução Russa, você aprende alguma coisa sobre... Não, você aprende o quê? Você aprende sobre o ponto de vista da Europa, tá? A nossa educação é bem elitista, para você ter ideia. Aqui, ó. Segundo ele, a igreja trabalha na sua organização interna no sentido de fortificar a fé e dialogar. Mentira. Ela não pode abdicar de direito garantido na Constituição de professar a fé. Você tem que professar sua fé na igreja, não na escola. Isso tem que ser defendido para que tenhamos um país democrático, com um Estado laico, mas também liberdade religiosa. Já tem. E o que mais tem é o quê? Não é nem liberdade. O que tem hoje é o quê? Privilégio para cristão. O poder econômico só aceita um Deus, o dinheiro. E para o sistema econômico, a religião é um obstáculo. Pelo contrário, para o sistema econômico, a religião é uma maravilha. Tanto que vive o quê? De mãos dadas, religião e o quê? E política. Pode ser ruim para o quê? Para o pequeno empresário, mas para os grandes aí, ó, uma beleza. Principalmente para esses políticos aí. Família. Para Dom Jaime Spengler, não sei se assim se pronuncia, arcebispo de Porto Alegre, a queda no número de católicos decorre ainda de mudanças no conceito de família, no respeito às diferenças e à dignidade da vida humana. E é preciso refletir sobre a mensagem. A fé cristã tem como referência fundamental a experiência do encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Primeiro, ele nunca existiu. Ou seja, ele está declarando aqui que a fé cristã tem como referência fundamental a experiência do encontro com a pessoa com Jesus Cristo. Com a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, então, a fé cristã ela tem como referência uma fantasia, porque Jesus nunca existiu.
A pergunta que podemos fazer é se nossas celebrações proporcionam isso. Jamais vai proporcionar, porque eles pegam aquela hóstia lá e falam que aquilo ali é Jesus. Coisa nenhuma, aquilo não é Jesus, aquilo ali é um pãozinho. E outra coisa, se eu pegar uma panqueca e falar que é Elvis Presley, vão falar que eu sou maluco. Agora se eu pego e falo que é Jesus Cristo, dizem que eu sou católico. Por favor, né? Aí, segundo o bispo, ao lado do decréscimo no número de fiéis, estudos recentes mostram um retorno de jovens à igreja. O bispo defende o uso maior da tecnologia de comunicação instantânea e meios eletrônicos para se aproximar dos fiéis. Precisamos nos aprofundar mais nos domínios desses instrumentos. Ele sabe, né? Ele sabe porque, na verdade, a religião ela só cresce se tiver intervenção humana, porque a religião ela começou com o ser humano e não é divina. Eles podem dizer que tem um Deus para eles podem dizer que tem um espírito agindo, mas não tem coisa nenhuma. Tanto é que ele diz que precisa de quê? Dominar os meios eletrônicos, porque ele sabe que precisa de o quê? Precisa de usar os meios de comunicação, os meios eletrônicos para poder convencer pessoas. É isso, gente. Religião é isso. Agora, por que eles estão preocupados? Porque se não tiver gente acreditando nessa porcaria, o que vai acontecer? Por exemplo, um casal ateu tem um filho. E jamais eles vão levar um filho para a igreja para reforçar essa bobagem. E provavelmente esse filho vai o quê? Ele vai crescer com liberdade de escolha. Com liberdade. E aí vai ser o quê? Não vai dar dinheiro para essa igreja, não vai dar contribuição para eles. Eles perdem o poder, porque olha, gente, a religião ela funciona porque tem dinheiro. Alguém dando dinheiro para eles, financiando. E outra coisa, e ela só passa para frente por causa da doutrinação infantil. Se você tirar isso de todo mundo, a religião morre na primeira geração. É isso. Então eles estão preocupados por quê? Porque não vão ter o quê? Vão perder dinheiro. É essa a preocupação. Claro que eles não vão falar isso. Eles vão falar que não, vão ocupar sempre. É o marxismo. Gente, esse pessoal, que um padre ele estuda vários anos. Teologia, filosofia. E um desses aqui que eu li na matéria, agora não lembro o nome dele, depois vocês vejam aí, é burro. Porque eles querem culpar marxismo. O marxismo virou o bicho papão dos idiotas. Provavelmente deve ser bolsonarista, né? Para pensar assim tem que ser bolsonarista. Ou seja, não pensa. Não pensa. Então é esse tipo. Agora eles estão preocupados. Por quê? Porque vai tirar a gente da igreja deles. E aí tudo, ó, dinheiro. Dinheiro, assim, é isso aqui, ó. Claro que a abordagem que eles fazem em relação à oferta, dízimo, não é como algumas igrejas neopentecostais que você vê por aí. Mas lá tem também. E se não tiver, o que vai acontecer? Não tem como se manter. Não tem como se manter. É isso. Não tem a boa vida que os padres têm. Já tem boa vida. É isso, gente. É isso. Entendeu? Tu tá preocupado? Ora, primeira coisa. E o interessante que o arcebispo de Porto Alegre falou aqui que a fé cristã tem como referência fundamental a experiência do encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Ele nunca existiu. Como é que você vai encontrar com alguém que não existe? Por isso que a gente fala que ele nunca vai voltar. Por quê? Se ele não existiu, ele não veio, não nasceu, não veio, não foi para lugar nenhum, não vai voltar, jamais vai voltar. Porque ele não existiu. Aí ele diz assim, a pergunta que podemos fazer é se nossas celebrações proporcionam isso. Jamais vai proporcionar. O que vai proporcionar, sabe o que é? Vai proporcionar uma lavagem cerebral. Isso vai proporcionar. Saí de lá, tive experiência, tive contato. Não, estava num lugar condicionado. Teve experiência nenhuma. Mas eles estão preocupados. Engraçado, né? É porque a gente não aceita doutrinação. Porque a gente fala também das coisas ruins que acontecem lá dentro também. E a gente pergunta, cadê esse Espírito Santo que não santifica nem os sacerdotes que praticam muitas atrocidades por aí? Não quero nem falar o nome, vocês sabem muito bem. E teve aquele padreco podre do Paulo Ricardo, falou, na igreja protestante tem mais. Ele tem que falar isso era chorando, não é rindo, não. Então ele está dizendo que é o seguinte, que não importa se tem pouco aqui, essa atrocidade. Vocês sabem o que é, né? Vocês sabem muito bem o que é. E ele fala para ele, não importa se tem menos. Se a outra igreja tem mais, então tá nem aí. Ou seja, conivente.
É que nós falamos isso. Não tem aqui realmente não tem um enfrentamento, tá? A gente não tem aqui agressivo. A gente não faz campanha contra quem acredita. A gente não tem ateu não faz isso. Nós fazemos o quê? Nós mostramos as incoerências. Nós mostramos que nós não aceitamos que televisões tenham canais religiosos e não tem canais de ciência, de pouco é divulgado. Onde tem imposição deles. E nós mostramos o porquê o que ele apregou é uma fantasia. Nós mostramos o porquê disso. Então, católicos, qual a preocupação de vocês? Por que vocês estão preocupados? Principalmente vocês, bispos, padres, arcebispos. Vocês aí. Sabe por que o ateísmo está crescendo? Porque as pessoas estão pensando mais, estão questionando, estão estudando. E é por isso que o Brasil dá uma educação péssima, porque a religião sempre andou de mãos dadas com a política. Para manter esse caos social, porque a religião, principalmente o catolicismo, vive do caos social. Tem católicos, tem padres aí fazendo um bom trabalho social? Tem, claro que tem. Tem padre de gente boa? Claro que tem. Não vou falar que não tem, claro. Mas a religião, ela vive do caos social, isso é fato. Então não adianta ficar com raiva de mim. Outra coisa, claro que no Brasil está a passos largos. Largos não, desculpa. Está a passos lentos. Em comparação a países aí de primeiro mundo, onde a educação ela é de primeira, o Brasil está a passos lentos, mas está crescendo. E isso está incomodando os líderes religiosos, seja líder religioso protestante e católico, como é o caso aqui. Não adianta ficar preocupado não. Quer acabar com o ateísmo? Vou dar uma dica para você acabar com o ateísmo. Não precisa nem provar que essa religião seja verdadeira, não. Quer acabar com o ateísmo? Prove que qualquer Deus, não precisa nem ser do cristianismo, que qualquer Deus exista. Na hora, não é com babaquice. Mas segundo esse argumento não sei de que. Não, isso não é argumento, isso é argumento. Traga uma prova de que teu Deus existe, ou qualquer um, você acaba com o ateísmo. Simples assim. Tá, então eu vou parar por aqui, gente. Estendi um pouquinho, mas vale aí de pensar um pouquinho. E fique atentos, tá? Porque é o pensamento dos caras. Você pode ler na matéria e ver nas entrelinhas o que é que eles pensam. Cuidado, gente. O desejo desses caras é trazer de volta uma inquisição ou fazer uma teocracia mesmo. Certo? Uma teocracia aberta, é isso que eles querem. Cuidado. Por isso que eu falo, vamos passar informação para as pessoas. Então, para isso eu vou pedir para vocês compartilharem o vídeo, mas antes, conheça os nossos membros. Quer fazer parte? Faça parte. O chave Pix eu vou deixar no comentário para que ajude o canal a crescer com recursos e coisas mais. Lembrando, gente, compartilhe, curta, comente com respeito. Inscreva-se. Você vem aqui, tem gente que vem sempre aqui, mas não se inscreve. Se inscreva. E traga outras pessoas para se inscrever, tudo bem? Então, grande abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento e contra toda imposição. Então, até mais. Sucesso. Tchau. Tchau. Para mim, não tem coisa pior do que as religiões para fazer o ser humano de palhaço. Qual o valor de um padre? Qual o valor de um pastor? Os cristãos esperam Jesus voltar, dizem que ele vai voltar e ele nunca volta. Sabe por quê? Porque quando ele morreu e subiu para o céu, provavelmente ele deve estar preso à órbita de algum planeta pela força gravitacional. E agora está lá, rodando. Sabe Deus até quando? Vai voltar nunca.